Boa noite. Eu gostaria de cumprimentar o presidente da Câmara, a mesa, diretora, os nobres vereadores, a sociedade civil aqui presente, os internautas, enfim, todos aqueles que a minha palavra possa alcançar. Em função do avançado e da necessidade de trabalhar muito bem a matéria, eu gostaria de pedir, e ao mesmo tempo, desde já eu me comprometo a ficar à disposição de todos que aqui se encontram, amanhã, das 8 às 22 horas, para que, caso alguma das pessoas aqui presentes tenham alguma dúvida, algum questionamento, ou qualquer outro tipo de encaminhamento, possam fazer comigo lá, num ambiente que vai ficar à disposição de todos vocês aqui, que porventura tenham alguma dúvida, alguma queixa até, enfim, qualquer outro tipo de encaminhamento, justamente para não dar prejuízo ao espaço e à matéria que vai ser tratada aqui. Eu agradeço desde já. Eu gostaria de, na ocasião, informar que nós demos a prioridade em chegar hoje, apesar de esta casa ter colocado 2 datas neste mês e todas as segundas-feiras terem franqueado para nós nos manifestarmos, mas é porque nós entendemos que a matéria é uma matéria interessante, é gostosa de ser tratada, principalmente quando o propósito é justamente criar uma ambiência de solução, propondo e até fazendo alguns levantamentos que vão contribuir não só para o engajamento da rede básica com o hospital, como bem atender a toda a comunidade que serve dos 2 serviços, do início ao fim, da rede básica, do hospital e das referências e contrarreferências para onde eles são encaminhados. Bem, com relação à questão da auditoria, quanto à auditoria, eu quero lembrar o seguinte: eu trabalhei de 98 a 2000 na administração pública como diretor administrativo desta secretaria. E a secretaria e o município eles estão inseridos dentro da sua gestão como gestão plena do município. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu entendo, como membro do Conselho Municipal de Saúde, que o papel do doutor Dario Salles, na qual eu me relacionei no passado, ele participava da MUNESC, viabilizando naquele espaço os interesses do colegiado de municípios no âmbito da saúde. Hoje ele está vindo, no meu entendimento, como conselheiro municipal de saúde, ele está vindo com outro propósito. O propósito da passagem dele no município foi justamente prestar um serviço de consultoria, uma vez que, pelo município ser de gestão plena, ele já dispõe de auditor, já dispõe de médico auditor e de médico autorizador. Isso são pré-requisitos da legislação enquanto gestão plena. Então, acredito que a chegada dele tenha sido justamente para prestar consultoria ao município, para otimizar os recursos que tem, fazer releituras de contrato, apresentar proposições no sentido de aumentar e fidelizar os munícipes aqui, criar uma estrutura mais forte do interesse básico da saúde, criar referências de serviços que até então não existiam, passariam a ter no município, com consultas especializadas, exames especializados e muito mais outra gama de trabalhos que podem ser disponibilizados. Então, esse é o papel dele, no meu entendimento, que ele foi contratado para desenvolver aqui. Nada tendo a ver com a questão de auditoria, muito pelo contrário, porque o município já dispõe, como gestão plena, de médico, auditor e autorizador. Eu entendo assim. Com relação à questão do atendimento, a grande reclamação, apesar de nós percebermos que ainda estamos numa situação privilegiada frente a outros municípios, e zelamos para que não venhamos no futuro a chegar no caos que lá se encontra. Obrigado. Lá se encontram, eu entendo que o maior problema da questão da qualidade do atendimento, ela esteja diretamente ligada
ao número de pessoas que lá chegam. Se você for observar, por exemplo, aqui eu estava dando uma olhadinha, ainda hoje eu estava novamente olhando esses números, que é onde justamente nós ancoramos, são nas informações. O município dispõe, segundo o IBGE de 2013, com uma população de 41 mil habitantes, 41.060. Se nós observarmos essa população e percebermos o número de pessoas que chegam ao hospital, por exemplo, em 2012, lá naquele espaço, que é comprado pelo município, que tem a opção de estruturar por conta própria ou comprar de um terceiro. Nessa compra de um terceiro, optou pela Fundação Hospitalar. Em 2012, para uma população de 41 mil, passaram 51.945 pessoas para consultas e acompanhamento. 159 e 56.036 ao ano. Se nós dividirmos e fizermos uma média por 12 meses, nós teríamos uma frequência de pessoas ao mês lá de 4.000 pessoas. Agora imagina, se nós pararmos para refletir sobre a qualidade da assistência e os gargalos provocados pela frequência muito ampla, eu não posso crer que esse município tem uma média de 4.669 emergências, urgências e emergências, que é justamente o espaço para o qual foi vocacionado aquela ambiência de porta de entrada. Eu não posso crer que esteja acontecendo isso. Então, o que é que nós temos que fazer? Eu acho que dentro de uma proposta construtivista, nós temos que analisar o que anda acontecendo em todo o contexto assistencial. Aí nós tentamos reforçar esses serviços, mas não foi possível. Por que não foi possível? Porque, face a essa demanda exaustiva de pessoas lá, não necessariamente para receber esse serviço de urgência e emergência, mas para outras demandas que talvez não tenham ficado muito claras nos seus bairros, enfim. Os próprios médicos evitam de participar desse serviço. Evitam por quê? Porque eles têm um perfil de médico emergencista. Então, o médico emergencista, ele dá o atendimento aqui, faz um plantão de 12 horas, de 6, mas ele não encerra a jornada dele. Ele segue para outra unidade hospitalar, para continuar sua jornada dentro do escopo, dentro da proposta de urgência e emergência. Se ele percebe que a estrutura onde ele trabalha foge desse foco e apresenta uma sobrecarga que lá na frente, ou ainda aqui mesmo, quando ele chega de um outro serviço, tem essa demanda exaustiva, ele se afasta. Ele começa a se afastar. Isso é uma das variáveis que a gente percebe dentro de todo um cenário. Essa reclamação em função desse aumento. Outras é a própria segurança. Se ele pratica um serviço de urgência e emergência, onde ele tem uma demanda exaustiva, e o diagnóstico dele pode ser comprometido, e amanhã, com a questão da judicialização da saúde, ele vinha a responder, por isso ele prefere evitar. Ele prefere evitar. Outra posição que distancia esse profissional é muito simples. No mercado de trabalho, qualquer outra atividade profissional, as pessoas se colocam à disposição para participar do serviço. Ou seja, existe uma grande diferença entre se solicitar e ser solicitado. Por exemplo, se eu estou no mercado de trabalho e quero sair para uma outra atividade, por exemplo, eu me solicito. Os senhores se solicitam por ocasião das campanhas, vão até as comunidades, mostram suas propostas, enfim. Vocês mostram o trabalho, qual é o interesse de vocês, e as pessoas avaliam se vão ficar com vocês ou vão ficar com outros.
Isso acontece na minha área, isso acontece em todas as outras áreas. Mas na medicina é diferente. E quanto mais distante você fica da segurança tecnológica... Quanto tempo é o meu tempo? Já acabou? Ah, não tinham me falado. Mas então, o que eu quero? Eu vou tentar sintetizar. Oi? Vou tentar sintetizar. Fica difícil. O senhor me permite, presidente? Eu acho que a matéria é interessante. Então, ele sai, não volta. Fica difícil você fidelizar os profissionais. Quanto à questão do contrato, nós somos gratos, porque antigamente esse contrato tinha apenas um médico e hoje tem 2, mas nós temos que ficar vigilantes, porque senão vai haver uma inversão e as pessoas vão para lá, e amanhã 2 já não é mais suficiente, vão ser 3, 4, 6 e assim por diante. Eu queria colaborar, e depois eu vou sentar com o Pablo, para falar algumas variáveis que nós levantamos com a implantação do sistema de acolhimento e classificação de risco. Nós percebemos, por exemplo, na fala das pessoas, eu estou aqui com um relatório que 28 mil pessoas passaram lá, mas, na verdade, só 12 mil se manifestaram. Por exemplo, alguns dados aqui que podem ser trabalhados num momento subsequente. Falta de remédio, 97 pessoas. Final de semana, isso é o nosso serviço, 1.777. Esse é o nosso serviço. Na ausência da rede básica, nós nos fazemos presente. Não conseguiu consulta, isso já não é conosco. 2.635 pessoas. Demora na liberação e realização de exames, 641 pessoas. Emergência, 2.944. Isso é a nossa parte. Está conosco. Encaminhados pelo posto, 156. Já foi maior, mas num trabalho que nós estamos desenvolvendo, estamos conseguindo reduzir essa demanda. Falta de médico, 3.191. Então, se está faltando médico em alguma rede básica, em alguma unidade básica, ou tem algum outro motivo, isso se reflete lá e acaba trazendo um transtorno. Mas isso aqui vai ser depois trabalhado com a equipe técnica da Secretaria de Saúde, e nós vamos ver como é que nós podemos fazer para encaminhar da melhor forma e melhorar a assistência. Porque eu acho que esse é o interesse da Secretaria, esse é o interesse dos nobres vereadores aqui, e é o interesse nosso, porque é para isso que nós estamos à frente. Nós estamos fazendo chamadas médicas em diversos lugares, jornais de ampla circulação, só que está difícil médico, mas nós estamos continuando com a nossa caminhada. Para você ter uma ideia, eu bati uma foto, graças aos recursos que tem hoje, eu bati uma foto disso e mandei para uma amiga minha, que é médica do Exército, lá no Rio de Janeiro, para ver se ela consegue atrair pessoas, não do universo dela, mas da comunidade médica, para vir para nós. Estive conversando com os diretores da maternidade de Mafra, na qual, inclusive, nós fizemos referenciamos alguns pacientes para lá, porque surgiu uma médica paulista que está em Macapá e está querendo retornar para o Sul. Mas como esse profissional só vem atraído por uma cesta de negócios, eu entrei em contato com a Zélia, percebi a dificuldade dela, que já é presente na obstetrícia, fechei com ela a sexta-feira. Em Mafra, eu já fiz uma composição e estamos tentando negociar para trazer esse profissional para atender não só Rio Negrinho, mas Mafra, através de um processo seletivo lá, e São Bento como profissional liberal autônomo. Nós já estamos trabalhando com 2 médicos na urgência e emergência, já melhorou significativamente a acolhida dos pacientes, porque agora a demanda é outra, porém, nós temos que ficar vigilantes e fidelizar o usuário no seu posto de saúde, nas especialidades básicas, porque senão amanhã 2 médicos não vai ser possível. Aí vão ter que ser 3, amanhã 4, e aí sucessivamente. Dos valores dos contratos, eu já falei, houve um aumento, e nós somos gratos, porque esse aumento traz com ele mais um profissional para a porta de entrada, que é onde está o maior conflito. E quanto ao nosso contrato, esse sim que eu acho que está dando maior contratempo, mas isso é normal. Se você senta para negociar, geralmente você tem que também ter o ônus dessa negociação. Mas nós gostaríamos de chamar a atenção e até pedir a sensibilidade e o entendimento da
da Casa, aqui de Leis, por exemplo, em 2013, o contrato que foi feito na época, em 2013, ele era 68 mil para os serviços administrativos e serviços correlato, independente da atividade médica. O médico só não recebe, o corpo clínico só não recebe esse valor aqui, que o prefeito está repassando, 311 mil, esse dinheiro não é nosso, é dos médicos. Porque eles têm corpo clínico e regimento interno deles, do corpo clínico, mas eles não têm pessoa jurídica constituída do corpo clínico. Por isso a prefeitura repassa para o hospital, para que o hospital repasse aos médicos. Mas a discussão hoje, que está bastante exaustiva, ela versa sobre os serviços correlatos. Depois eu explico o que é correlato. Por exemplo, de 1º de julho a 31 de agosto, era 68 mil. Depois, quando foi aditado, ele passou para 55. Estranho, né? O contrato que era 68, não houve deságio, a inflação não ficou negativa, mas, enfim, passou de 68 para 55, e de 55 passou para 58 novamente. De 68 para 55 e de 55 para 58. E agora está em 70 mil. Se nós analisarmos essa linha do tempo, nós percebemos que nesse período de junho de 2013 a agosto de 2015, esse contrato só foi acrescido de R$ 1.095. E o doutor Dario Salles, eu conheço ele tem uma leitura diferente da minha. Então, o que ocorre? Ele entende que serviço de urgência e emergência é só médico. Nós entendemos que serviço de urgência e emergência são os médicos, equipe de enfermagem, luz, água, telefone, remédios, enfim, tudo aquilo que envolve a assistência médica. É a mesma coisa, o entendimento que ele tem é que, penso eu, não sei, pode ser, enfim, o avião voa de A para B, de B para C e de C para D, porque tem um comandante. Eu entendo diferente. O avião voa de A para B e chega até D, porque tem o comandante, o copiloto, os comissários, tráfego aéreo, controle de tráfego aéreo, torre, centro e outras pessoas envolvidas nesse controle, o pessoal da Avigás para fazer o abastecimento, o palheta que faz a comissaria, o pessoal de bordo, de carga. Então, ou seja, é muito mais o universo da assistência, ele é muito maior do que necessariamente só o médico. E esses nossos contratos, por exemplo, que hoje estão em 70 mil, esse nosso contrato, o poder público repassa 70 mil. E os nossos valores finais estão na ordem de 154. Então, nós temos uma margem de contribuição negativa aí de 84 mil em março, em abril de 99, negativo, e em junho obtivemos a marca negativa de 94 mil. Eu sei que a prefeitura está sem dinheiro e que a secretaria, enfim, eu sei que existe uma dificuldade geral. Inclusive, eu vou aproveitar o espaço para pedir que vocês enganjem na nossa manifestação nacional das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, porque se está difícil, vai piorar, porque o governo federal retirou 11 bilhões. 11 bilhões. Então, nós estamos fazendo uma manifestação que o Estado vai sair ganhando e o município também vai sair ganhando, porque nós já estamos brigando por isso. O município hoje mete a mão no bolso mais fundo e puxa mais dinheiro porque alguém deixou de financiar esse recurso. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para pedir que os vereadores nos ajudem a receber esses recursos, por exemplo, no Estado e na União, tá? O FAEC do mês de dezembro, que nós ainda não recebemos, março, abril e maio, que totalizam 112 mil. O IAC, de janeiro a junho, que nós ainda não recebemos, é 7 mil a parcela, mas já totalizam 45 mil. E as redes de urgência e emergência, que é repassado pelo Estado,
a porta de entrada, que é a cardiovascular, com a aplicação do trombolítico, tipologia 3, que é 20 mil, e já está em 60 mil. Só essa receita que fugiu do nosso hospital já representam 218 mil, que eram para ter chego, e o governo, nas suas mais diversas esferas, não conseguem acompanhar. Lá em São Bento do Sul, o prefeito fez a adesão ao hospital e está empenhado a receber esse recurso. Eu conto, então, com o município nesse sentido, para que nós venhamos a ter êxito. Eu chamo, desde já, o senhor é meu convidado, como presidente, a participar do movimento dos hospitais e entidades filantrópicas, que hoje, só no estado de Santa Catarina, o endividamento dos hospitais, são 187 hospitais, já está na ordem de 200 milhões. 200 mil reais. Tá? Eu queria só passar aqui o nível de endividamento de todos os hospitais, rapidinho, que eu acho que essa informação é relevante para os senhores, até para fidelizá-los na nossa caminhada. Vou pegar aqui. Aí eu encerro a minha fala. Me desculpe. É que eu não sabia que o tempo era tão pequeno. Pois bem. Deixa eu procurar aqui, que eu não sei onde eu... Perfeito. Só para o senhor ter uma ideia, eu tentei sintetizar tudo nesse papel. Só para o senhor ter uma ideia, nossos maiores problemas são os valores da tabela que remunera os serviços, sejam eles para dar uma relação com a contratualização ou não, mas o endividamento nacional dos hospitais filantrópicos, em 2005, era de 1,8 bilhões. Em 2009, foi para 5,9 bilhões. E em 2011, já atingiu a marca dos 11 bilhões. Em Santa Catarina, os 187 hospitais filantrópicos que prestam um relevante serviço à comunidade estão presentes onde o Estado não pode estar, o Estado de Direito. Então, o Estado de Direito inclui-se o município. Já é da ordem de 200 milhões. Nós já acessamos um relatório do Hospital Catarina, dos hospitais do Estado. Por isso que eu digo que não existe má gestão. É porque os recursos são escassos. Para vocês terem uma ideia, quem sofre também, o Estado de Santa Catarina sofre. Os hospitais como o Catarina Cussi, em 2013, fechou em 10 milhões negativo. E assim sucessivamente. O regional em 257, o Daci Vargas em 25, e o Hospital Materno Infantil aqui de Joinville, em 33 mil. Eu peço a acolhida, agradeço, peço desculpas, eu não sabia que o tempo era tão diminuto, e fico à disposição num outro momento. E desde já deixo a camisa para o senhor, que é a camisa da nossa manifestação, que fala do perigo e do risco dos hospitais fecharem, já tem alguns hospitais fechando, e convido o senhor e os demais vereadores para participar dessa caminhada. Muito obrigado e fico à disposição. Senhor presidente, eu não vou abrir perguntas, porque senão nós vamos passar muito do horário. Mas, senhor presidente, uma causa justa dessa, como nós que fizemos um requerimento, convocando o senhor Roberto Costa, eu acho que, pelo menos para mim, o vereador Pisca, o senhor devia deixar nós abrir uma... Escuta, que ele falou que amanhã ele está à disposição das 8 horas da manhã. Então não adianta fazer pedido aqui dentro dessa Casa de Leis, porque o senhor quer cumprir o horário regimental e você não dá oportunidade aos vereadores perguntar para a pessoa que está aqui. Nós falamos e amanhã ele está à disposição lá. Outra coisa, foi discutido muito o requerimento hoje, ele tinha tempo de 10 minutos, eu conversei com o senhor Roberto hoje, e ele pediu para ser hoje, era 10 minutos. E amanhã, se o senhor quiser, o senhor pode visitar o senhor Roberto lá. Com desculpas ao Fernando, que também está inscrito, o senhor tem 10 minutos, senhor Fernando.